Foi ontem a posse do presidente Lula para o seu terceiro mandato. Brasília, 1º de janeiro de 2023. O dia histórico de posse presidencial foi marcado pela presença do povo, superando o último 7 de setembro. A expectativa era de 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios. A gente vê assim, uma caravana com mais de 6 ônibus do Piauí, então quase 300 pessoas aí vieram. De Picos a gente veio com um ônibus cheio, que foi passando por alguns outros municípios e pegando companheiros e companheiras. Então a gente veio mais ou menos em 50 pessoas da nossa região ali de Picos. Após o cortejo no carro presidencial, Rolls-Royce, acompanhado da primeira-dama Janja e do vice Geraldo Alckmin e a esposa Lu Alckmin, Lula foi recebido no Congresso Nacional pelo presidente Rodrigo Pacheco. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, estavam logo na entrada. Se inaugura hoje um governo de reconstrução e reconciliação nacional. Os marcos deste governo têm que ser o que reza a Constituição. Nós vivemos sob a égide do presidencialismo de coalizão. Por isso o presidente, desde o início, trabalhou muito com essa concentração, de reunir os diversos setores para a construção de um governo dessa natureza e com essa característica. 120 países enviaram representantes, destes 17 chefes de Estado, como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Os discursos foram fortes e emocionantes. Lula deu a palavra reconstrução como guia do seu terceiro governo. No plenário, Lula foi cercado pelos parlamentares, que comemoravam o marco para a democracia. A bancada federal do Piauí, com novos eleitos e veteranos, esteve presente. O sentimento é só de muita alegria. Eu que participei ao longo de 2 mandatos dos embates que a gente teve que travar na defesa e na garantia dos direitos. O senador Marcelo Castro foi decisivo para o início do mandato de Lula. O povo brasileiro entendeu a mensagem de maneira clara, elegeu o Lula e eu acho que isso representa o retorno à normalidade, ao respeito às instituições, à tripartição dos poderes, né? Cada um cumprindo a sua função, o executivo executando, o legislativo legislando e o judiciário julgando. O governador Rafael Fonteles, que foi empossado pela manhã no Piauí, logo em seguida veio a Brasília prestigiar Lula, com quem terá reunião nos próximos dias. Primeiro dizer que eu estou muito feliz, tomei posse cedinho para exatamente estar aqui nesse momento histórico. O retorno, né, do presidente Lula, que representa a união, a pacificação, a reconstrução do nosso país. E para o Piauí um momento ainda mais especial, uma oportunidade única de termos o governo estadual alinhado com o federal, com o ministro, nosso eterno governador Wellington Dias, com vários senadores e deputados, né, parlamentares que fortalecem a nossa bancada e vão fortalecer a nossa relação com o executivo federal, vários ministros que foram governadores nordestinos na segurança, na educação, no desenvolvimento social, na Casa Civil. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Antes de assinar o termo de posse, Lula fez uma homenagem ao Piauí, estado que lhe deu a maior votação percentual do país. Lula prometeu que as primeiras ações serão para acabar com a fome de 33 milhões de brasileiros. Fato que envolve diretamente o senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, escolhido como ministro do Desenvolvimento Social. Lula, durante o longo discurso, também defendeu salários iguais para homens e mulheres. Se comprometeu com um novo ciclo econômico com o apoio dos bancos públicos e que os responsáveis pelo genocídio durante a pandemia serão punidos.
Após tomar posse aqui no Congresso Nacional, Lula cruzou a Praça dos Três Poderes e, ao subir a rampa do Palácio do Planalto, recebeu a faixa de representantes da sociedade brasileira. Logo em seguida, no seu primeiro pronunciamento à nação, Lula relembrou o tempo na prisão, disse que vai governar para todos os brasileiros e criticou o maior problema social do país. Ao falar da fome, Lula se emocionou. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Logo em seguida, ainda no Palácio do Planalto, Lula cumprimentou os chefes de Estado, com quem se reúne separadamente nesta segunda-feira, e deu posse aos 37 ministros do novo governo. Vamos ao vivo a Brasília com Raniele Veloso. Olá, Raniele. Primeiro, feliz ano novo, parabéns pelo trabalho ontem feito por você, pela Cíntia aí em Brasília e por toda a equipe, não é? Técnica de produção que atuou junto com vocês. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Feliz 2023 para todo mundo. É verdade, foi um trabalho em equipe, todos merecem aí os parabéns, né? Principalmente os meninos que estão de volta agora ao Piauí, já estão na estrada, né? No carro de transmissão da técnica. E os cinegrafistas, Brito Júnior, Cleiton, que deram, de fato, um show de transmissão nesse dia histórico para o mundo, não só para o Brasil. É verdade, essa equipe Meu Norte faz a diferença. E o Ari, coitado, ele até está se fingindo, Ananias. Na hora que a Raniele falou querido... Porque o deputado Firmino Paulo. Aí, viu? Ó, quando a Raniele falou querido, aí ele tá troca de assunto, que ele fica zangado, dor de cotovelo pesada. Viu, querida? Ele fica assim, mas deixa, passa, isso passa. Mas vamos... Ele tá um pouco melhor, a minha situação com ele tá um pouco melhor, porque a gente meio que brigou, sabe, Amadeu? Caso de família aqui, a gente meio que brigou, mas a gente fez as pazes antes de eu sair de Teresina, então tá tudo certo, mais ou menos, eu acho. Houve um jantar na quinta-feira para selar as pazes. Exato. Pronto, eu tô sabendo. Mas, Raniele, revogaços, Lula com a mão na massa, o governo Lula, pois não? Antes de falar do revogado, só queria destacar alguns pontos, né, que não deu para falar no VT por causa do tempo até. Mas eu queria chamar a atenção que Lula, ele teve a coragem, a ousadia de vir até o Congresso Nacional no Rolls Royce, que é o carro presidencial aberto, né, porque ele tinha, de fato, esse risco, inclusive alerta da Polícia Federal, mas tinha também todo um esquema reforçado de segurança. Outra coisa que eu chamo a atenção também é na rampa, né, quando ele subiu com essas 8 pessoas que estavam representando a sociedade brasileira, dentre elas, essa criança, o Francisco, de 10 anos, que se emocionou bastante, e também a catadora de materiais recicláveis, Aline, de 33 anos, que entregou a faixa a Lula. Então, é uma representatividade muito grande. Eles fizeram o ministério até o último momento e conseguiram ali emocionar. Lula chorou também quando recebeu a faixa. E a bandeira do Brasil, que estava ali logo na frente das pessoas que estavam em frente ao Palácio do Planalto, que foi a bandeira confeccionada no Piauí. Aquela bandeira que circulou durante a campanha de Rafael Fonteles e de Lula, também aí no estado, no segundo turno, veio para cá, para Brasília. E outra coisa também é a cachorrinha, a Resistência, que subiu a rampa com Lula. Ela tem um simbolismo muito grande, porque foi a cachorra que eles adotaram durante o período da prisão do ex-presidente. E, por fim, Amadeu, eu queria citar uma coisa de bastidor aqui de política. Ontem, quando a gente estava aqui, passou, né, aqui para a solenidade no Congresso, a ex-ministra do governo Bolsonaro, Flávia Arruda, ela que é do PL, ex-ministra da Secretaria de Governo e, inclusive,
conseguiu falar com o Lula, abraçou, conversou. A gente lembra que ela concorreu ao Senado aqui pelo Distrito Federal, mas perdeu por Damares Alves, que foi apoiada pela então primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, a gente até perguntou, ministra, deputada, vai sair do PL? E ela sorriu. Bem, o ex-governador Zé Roberto Arruda, né, aí de Brasília, que é o marido dela, que define, né, assim, a questão política do casal, né, que eles fazem política juntos. Vamos ver, eu acredito que seja mais... Eles estão muito ressentidos com os Bolsonaro por causa do apoio de Michele a Damares Alves. Vamos, Raniele, então, para as primeiras medidas, né, do governo Lula e os revogaços. Pois é, ontem, depois aqui da sessão do Congresso, depois do discurso dele no parlatório, o Lula assinou uma série de decretos que tem como objetivo revogar medidas do governo Jair Bolsonaro. Eu fiz a cartela separando alguns. O Diário Oficial da União está super recheado desde ontem, hoje também. E os que eu chamo a atenção, primeiro, o decreto sobre armas. Ele está cumprindo ali as promessas de campanha quando disse que ia acabar com essa flexibilização sobre o porte de armas e, de fato, é isso que ele está fazendo. Ele mudou essa política, reduzindo o acesso de armas de uso restrito aos CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. E também o acesso às munições. Esse grupo vai ficar com essa restrição desse armamento pesado, além da proibição da criação dos clubes de tiro. Além disso, para transporte, né, eles vão precisar comprovar a necessidade desse porte de arma. Antes, no governo Bolsonaro, precisava só de uma declaração. Agora tem que comprovar a necessidade e fica proibido o transporte também por jovens de 18 anos para baixo. Na política ambiental, Amadeu, o presidente Lula, ele novamente restabeleceu o Fundo da Amazônia, que estava bloqueado. São mais de 3 bilhões de reais de doações internacionais para o combate ao desmatamento. Então, ele vai reforçar esse combate ao desmatamento não só na Amazônia, mas também em todos os biomas brasileiros. E, além disso, ele revogou aquele decreto de Bolsonaro que permitia o garimpo em terras indígenas e de proteção ambiental. Sobre o sigilo dos documentos, teve aquele série de documentos que foram impostos sigilos de 100 anos por Bolsonaro, até os pessoais de vacinação. Havia uma expectativa que ele também fosse quebrar esse sigilo, mas não. Os de caráter pessoal de Bolsonaro ainda não entraram nesse revogaço, mas apenas jogou a bola para a Controladoria Geral da União, que vai ter um prazo de 30 dias para analisar os documentos de interesse público e não de interesse do público, para que sejam ali, terem esse sigilo quebrado. E, por fim, a prorrogação da isenção dos combustíveis. Essa prorrogação da gasolina e do álcool vai ser por 60 dias, até o fim de fevereiro, até que eles definam uma nova política de preços dos combustíveis, que, de acordo com o próximo presidente da Petrobras, em entrevista para mim ontem, ele disse que sim, o governo vai já apresentar logo nos primeiros meses essa mudança de política de preços. E essa isenção dos impostos federais, que é o PIS, PASEP e CONFINS, sobre o diesel, biodiesel e gás natural, vai durar até o fim do ano. Isso porque, de acordo com o governo Bolsonaro, essa isenção dos impostos federais acabaria no dia 31 de dezembro, pegando de surpresa, inclusive, todos os brasileiros, né? E a medida provisória da Bolsa Família, porque já tinha a PEC aprovada, o orçamento também incluía o valor de R$600 para os beneficiários do Programa de Transferência de Renda, mas precisava de uma medida provisória para garantir esse pagamento de R$600. Bem, vamos ver então a fala, né, do presidente da Petrobras, né, é o próximo presidente da Petrobras, porque tem algumas medidas de burocracia para que ele assuma lá a presidência, mas ele disse que em 60 dias haverá uma política de preços, na fala para a Raniele. Vamos ver o que falou o próximo presidente. O presidente orientou que a gente prorrogasse por 60 dias a desoneração
dos impostos federais nos combustíveis. Portanto, não há razão absolutamente nenhuma, não há fato novo e não há justificativa para haver qualquer aumento de combustíveis nos postos, tanto em gasolina, quanto em álcool, quanto as distribuidoras de GLP e o diesel. Não há absolutamente mudança nenhuma do marco fiscal federal, porque isso está adiado por 60 dias. E a gente imagina que, apesar de uma tendência de subida do dólar, o preço do petróleo no mercado internacional possa nos ajudar em março a configurar melhor a entrada desses impostos. Agora, é bom se dizer, esses impostos vão voltar sim, porque é necessário ter impostos federais em cima dos combustíveis. Não há nenhum país no mundo que subsidie, que tenha imposto zero em combustível fóssil. Isso, em plena era da transição energética, seria um contrassenso ambiental e social. Vamos lá, o pleno, por favor, Nájila. Rapidamente. Só reforçando, Amadeu, só reforçando essa informação que eu falei sobre os 60 dias, né? Os 60 dias de isenção. Mas ele afirmou, logo após a entrevista, eu perguntei, presidente, e sobre a mudança da política de preços, que atualmente é baseada no dólar e no barril do petróleo, né, no preço internacional. Ele disse que sim, vai mudar e vai apresentar logo no início do governo. São coisas diferentes. Uma coisa é o imposto federal que o governo cobra dos combustíveis, os impostos estaduais, que é o ICMS dos combustíveis, isso tudo vai ser mexido, mas não agora. E o imposto e a questão da paridade do preço internacional, que é aplicado desde o governo Temer, e deverá haver aí uma espécie de colchão de amortização de preços para que o consumidor não sofra tanto com a variação do preço do dólar e do barril internacional. Mas do ponto de vista político, eu quero saber aqui de vocês rapidamente, foi uma boa, porque havia expectativa de que já hoje não, ontem, a partir de um minuto do dia 1º, Ananias, já houvesse um aumento de combustíveis e essa manutenção parece que garante que nada muda em 60 dias. Isso, não há motivo para aumentar o preço dos combustíveis, porque a incidência dos impostos federais continuarão suspensas a partir dessa decisão. Então, politicamente é importantíssimo para o presidente e esses 60 dias é o prazo para se discutir essa nova política de preços. A minha aposta, o imposto deve retornar, não sei se no mesmo parâmetro de antes, e a questão da paridade deve sofrer alteração, você já deu o caminho aí. É assim, Ari? Alô, Procons, Amadeu, o senador Jean Paul Prats tem razão, anunciou, a Ranieri trouxe a informação, mas a gasolina já está subindo nos postos de todo o Brasil por conta dos empresários. Para surpresa de quem, França? Não surpreende, Amadeu, não surpreende porque quando é algum aumento, quando era aprovado pela Petrobras, era de imediato, quando era uma redução, ela vinha ali, demorava dias, muitos dias. E agora o Lula estabiliza os preços, mas com essa desculpa da troca de governo, alguns donos de postos aproveitam para subir o preço. Mas em relação ao senador Jean Paul Prats, ele era o relator daquele projeto do Fundo de Estabilização, lá no Congresso Nacional. Então é uma possibilidade também para que o preço continue um pouco mais baixo. Vamos ver aí a manchete 2 da Ranieri, Ari, onde ela fala sobre o deputado Merlon, que vai assumir definitivamente o mandato, mas com olho em Teresina, Ari. Manchete de Ranieri Veloso, manchete 2. Merlong reassume mandato na Câmara, lá em Brasília, de olho na Prefeitura de Teresina no ano que vem. Explica, Ranieri. É isso, ontem ele estava aqui na solenidade do Congresso e aí eu perguntei, deputado, já está pronto para retornar? Ele disse sim. E o Executivo e o plano de disputar a Prefeitura? Ele disse que está sim a postos. Vamos escutar. Com uma experiência de 2 anos, que eu considero muito positiva, um aprendizado enorme por esta casa que passam todas as grandes questões de interesse da sociedade na área cultural, da educação, da saúde, segurança, cultura, enfim. Então, eu, digamos, estou ainda na fase inicial desse aprendizado. Agora, com o mandato completo, poderei, digamos assim, render tudo aquilo para o qual eu me julgo preparado. Então, o senhor vai ficar os 4 anos ou pode sair para a disputa do Palácio da Cidade, Prefeitura de Teresina? Bom, quando a gente é de um time, como eu sou, petista desde a fundação,
A gente está sempre disposto a todos os desafios, seja no campo, seja no banco de reserva, seja no parlamento, seja no poder executivo. E eu, graças a Deus, tenho uma certa versatilidade que me permite jogar em todas essas posições. Saída de Rejane Dias, né, do páreo, conversei com ela também ontem aqui. Eu perguntei se já estava certa a ida dela ao Tribunal de Contas do Estado. Ela não afirmou, mas disse que está disponível. Então, ou seja, sim, está tudo certo, a gente sabe, né? Que isso já está definido. Então, com a saída dela dessa disputa do Palácio da Cidade, Merlong, né, deve ganhar força, pelo menos essa é a expectativa dele, para ser o nome do PT para disputar a prefeitura em 2024. O Pleno, mais uma vez em tela, a fala do Merlong confirma a Rejane no TCE. Ele fala como um deputado já no cargo, né? Confirma. E 2, Merlong, chances de Merlong de 0 a 100, não de ganhar, de ser o candidato do PT.